satisfação, boa noite, igreja. É uma satisfação muito grande estar aqui na presença do Senhor, congregando com os irmãos aqui nessa noite, amém? Quando a gente sobe aqui, é algo tão interessante que a gente se sente tão pequeno e a gente não se sente merecedor da graça de Deus. Mas é tão somente pela misericórdia que nós estamos aqui. Amém? E que Deus, nesta noite, possa utilizar da tua infinita misericórdia para falar com a igreja dele e com este que aqui está interlocutando. Amém, irmãos? Abrimos nossas Bíblias na carta aos Hebreus, no capítulo 11, no seu versículo 1. Carta aos Hebreus, capítulo 11, no seu versículo 1. Todos acharam? Podemos ler? Na versão NVI está escrito assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Na versão Almeida, Revista Atualizada, que alguns têm a Bíblia, está escrito: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, ou seja, a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Glória a Deus. Que Deus possa falar em nossos corações nessa palavra, nesse texto. Querido, primeira coisa quando a gente lê este texto é que a gente vê duas palavras-chave que são certeza e convicção. Mas, para que nós tenhamos fé, nós tenhamos que ter essas duas palavras: certeza e convicção. E aí o texto, o tema da mensagem de hoje é: os planos de Deus são melhores do que os meus. Melhores. Sabe por quê? Porque muitas das vezes nós gostamos de planejar, amamos o planejamento. Mas só que nós precisamos ter fé em acreditar que o plano de Deus ele é melhor do que o meu. Porque muitas das vezes na caminhada nós vamos perceber que o nosso plano nem sequer vai sair do papel. Só que quando entendemos que o plano de Deus ele foi muito mais eficaz do que o meu. O plano de Deus, no final, deu muito mais certo do que aquilo que eu planejei. Por quê? Eu só consigo enxergar a um palmo de visão. Nossa visão é limitada. Nós só enxergamos o agora. Só que o nosso Deus, ele vê o ontem, o hoje e o futuro. Olha só que interessante. O nosso Deus, ele não enxerga só no agora. O nosso Deus enxerga o que é melhor para nós lá na frente. Por isso que nós temos que ter a certeza e a convicção, ou seja, a fé. E nós devemos andar nos planos e projetos de Deus. Nós devemos confiar o que Ele tem melhor para a nossa vida. Queridos, Deus tem um plano reservado para cada um de nós. E nesses tempos tão difíceis, que a nossa fé possa ser renovada. Estávamos falando aqui sobre esse período de dificuldade e o quanto nosso coração se aperta nesse período de dificuldade.
Estamos vivendo um período de Covid, que cada dia chega uma notícia nova. Cada dia nós vemos uma pessoa querida, às vezes internada, muitas das vezes até não conseguindo resistir. E nesse momento de dificuldade nós olhamos para o céu e talvez, como o salmista Davi disse, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Talvez nós olhamos para algum lugar, talvez olhamos para o horizonte e falamos: Deus, por que estamos passando por esta dificuldade? Talvez muitos de nós podemos até questionar o Senhor e falar: Senhor, nós somos teus servos, nós somos teus filhos, e por que estamos passando por toda essa dificuldade? Por que o teu povo eleito, por que o teu povo salvo tem passado por isso? Mas, queridos, eu quero te dizer uma coisa aqui nesta noite, embora você não entenda, são os planos de Deus para a humanidade. Todo momento de dificuldade que o povo de Deus passou e o povo hebreu passou, foi o momento em que Deus chamou a corda, precisando que ele entrasse nos trilhos, porque nós somos, queridos, nós somos mestres em sair do trilho que Deus nos colocou. Mas muitas das vezes Deus permite dificuldades para que nós venhamos reconhecer e realmente voltar para o plano que Ele tem para a nossa vida. Quando eu olho aqui o momento do chamado de Deus, eu observo como Deus chamou Abraão. E eu acho muito interessante como Deus chama Abraão. Abraão estava com a vida tranquilo, estava tudo nos conformes, ele tinha alguns gados, estava numa vida tranquila. E aí Deus chama ele e dá uma promessa. E a promessa que Deus dá a Abraão em Gênesis 12 é da seguinte forma: Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. E lá eu te farei uma grande nação. E Deus chama justamente aquele que sequer tem um filho. E Deus é mestre em fazer essas coisas. Deus é mestre em pegar o incapaz e tornar capaz. Por isso, queridos, se nós nos acharmos incapazes de fazer a obra de Deus, não tem problema. Deus é mestre em capacitar incapazes. Não importa se você sabe falar ou se você não sabe. Não importa se você sabe tocar bem ou se você toca mal. Deus capacita aquele que quer, aquele que se dispõe a fazer o que Deus quer. Amém? Amém. E Deus chama Abraão lá na tranquilidade da sua família. Deus chama Abraão no conforto do seu lar, ali no meio da parentela, e fala assim: Abraão, vai para uma terra. E Abraão nem sabe para onde que ele vai. E aí eu acho que Abraão vive esse momento de ânimo, porque ele resolve acreditar e seguir ao Deus que lhe ordenara. Mas eu não sei se Abraão, ele sabia qual era o plano de Deus. Talvez não passava na sua cabeça. Talvez Abraão não entendesse a grandiosidade do plano de Deus para a sua vida. Talvez ele tenha ido pelas promessas, porque Deus dá várias promessas: te farei grandioso, serás respeitado, aqueles que te amaldiçoarão, amaldiçoarei, você será próximo. Então Deus faz uma série de promessas que qualquer um de nós que estivesse na condição de Abraão falaria: oh, maravilha, eu quero, eu recebo. Mas para que a gente receba as promessas de Deus na nossa vida, é preciso de uma condicionante. E esta condicionante significa obedecer ao chamado de Deus. E não é fácil, querido, obedecer o chamado de Deus. Obedecer o chamado de Deus requer renúncia. Obedecer o chamado de Deus requer negar a si mesmo, negar as nossas próprias vontades,
Requer, ao invés de você assistir um Netflix que é maravilhoso, tem um monte de série para te prender, você pegar a palavra de Deus e examinar as Escrituras. Requer aquele momento que é maravilhoso, que você poderia estar lá, sei lá, conversando com um amigo querido, ou sei lá, cuidando da sua família, você deixar de fazer aquilo que te agrada, fechar a porta do teu quarto e falar: Senhor, este momento é o meu momento íntimo contigo. Não, requer isso, requer renúncia, servir ao Senhor, requer obedecer ao chamado de Deus para a nossa vida. Mas Abraão, ele resolve ir obedecer e ele vai. E é preciso fé, porque ele tem certeza e convicção que o Senhor está te tirando daquela zona de conforto e está levando para um outro lugar. Mas ele tem certeza que este outro lugar é melhor do que aquele lugar que Deus está te tirando. Queridos, só que no processo é doloroso. Não foi de um dia para o outro que o Senhor tira Abraão, leva para um lugar e dá tudo. Não foi assim. Abraão precisou aprender a confiar no Senhor. Abraão precisou aprender a confiar integralmente em Deus. Ele precisou, e o Senhor nos ensina, não de um dia para o outro, mas o Senhor nos ensina a cada dia. É de dia a dia nós aprendemos a confiar no Senhor. E não aprendemos a confiar no Senhor quando as coisas estão bem, quando tudo está tranquilo. Mas é no momento de Covid-19 que o Senhor se faz presente na nossa vida. Mas é no momento de enfermidade na nossa vida que o Senhor se faz presente. É no momento que a panela está vazia que o Senhor manda a provisão na sua casa. É no momento que a sua família está desunida, é que o Senhor se faz presente e Ele fala que a tua família vai servir ao Senhor. É nesse momento que dificuldade que o Senhor se aproxima de nós e diz: filho, lembra das minhas promessas para a tua vida. E isso aconteceu com Abraão. Abraão chega até a terra. Só que no momento de dificuldade que ele vive, momento de fome na terra, a cidade estava vivendo a terra de fome, um período de dificuldade. E Abraão, chega momentos na nossa vida que nós esquecemos das promessas, porque nós somos humanos. E por mais que Deus é grandioso, muitas das vezes nós nos esquecemos. E é o momento que a nossa fé vacila. E aí eu quero partilhar com vocês aqui nesta noite que a fé de Abraão vacilou. E o que acontece com Abraão? Ele deixa de colocar sua fé em ação e começa a colocar o eu na frente. Eu posso, eu consigo, eu faço, está no meu controle. E isso é muito perigoso quando nós colocamos isso nas nossas mãos, quando nós pegamos: Senhor, o Senhor tem uma promessa, mas deixa eu dar um jeitinho aqui. E aí o que acontece? Ele sai da terra da promessa e vai para o Egito, em busca de comida. Chegam certos momentos, queridos, da nossa vida, que nós temos a promessa de Deus, nós temos a palavra, mas nós precisamos de nos empoderar, de nos achar, e aí nós queremos resolver todas as coisas do nosso jeito. E olha o que acontece com Abraão. Abraão pega a tua esposa, vai até o Egito e fala bem assim: nós precisamos de comida, nós precisamos de tranquilidade. Se eu chegar aqui com você, minha esposa, e falar que você é minha esposa, eles podem me matar e para ficar com você, porque você é muito bonita. Aí ele faz um acordo com a sua esposa. Ele fala bem assim: olha, quando a gente chegar no Egito, você vai dizer que você é minha irmã, e tranquilo,
E aí foi isso que aconteceu. Ele chegou no Egito, os homens acharam a sua esposa muito bonita, falou: minha irmã. E aí o faraó chegou lá: então traz ela para cá. E resolveu desposá-la. E aí, maravilha, ele ganhou os bens, tudo. Só que, olha só, não estava nos planos de Deus. Ele tentou precipitar as coisas. E olha o que acontece. O faraó começou a ser acometido por uma série de doenças. E quem levou? Abraão. Eles começaram: gente, o que está acontecendo isso? Até que eles descobriram que aquela dificuldade que estava advindo ao Egito era por conta da mentira de Abraão e Sara. Muitas das vezes, queridos, na nossa vida, nós queremos resolver as coisas do nosso jeito e nós quebramos a cara. Muitas das vezes nós estamos tão desesperados como Abraão e Sara, que eles pararam de acreditar na dependência de Deus, que se Deus levou ele para a terra, Deus iria prover todo o alimento, que se Deus leva a gente para determinadas situações, é Ele que provê. Não somos nós no controle da nossa vida, mas quando reconhecemos que Jesus é o único suficiente Salvador da nossa vida, Deus passa a estar no controle da nossa vida. E nós entregamos nossa vida para Ele. Nós precisamos confiar que é o Senhor quem vai prover todas as coisas da nossa vida. E Abraão reconhece e vê que ele tinha cometido erro. Então, queridos, e muitas das vezes nós procuramos no Egito, muitas vezes nós, para satisfazer o desejo da nossa carne, nós muitas das vezes necessitamos ser aceitos pelo Egito. E o Egito representa este mundo aí fora. Muitas das vezes, para ficarmos bem vistos com alguns amigos, colegas, nós realmente, muitas das vezes, negamos a nossa fé. Deixamos de expressar algumas convicções acerca do Evangelho por conta de ficar bem com algumas pessoas deste mundo. Mas, queridos, Deus entra na história de Abraão e ele volta para o lugar que Deus tinha ordenado. Isso é interessante porque muitas das vezes não importa a situação que nós estejamos hoje. Talvez nós estejamos naquele momento de fé plena, que Abraão recebe o chamado e vai, ô glória. Mas talvez nós estejamos passando um momento de tanta dificuldade que a nossa fé duvida, a nossa fé vacila. E queridos, mesmo quando nossa fé vacilar, existe um Deus presente que pode nos colocar de volta ao trilho, porque somente o plano dele é melhor para nós. Abraão acreditou que o plano e o projeto dele, a perspicácia dele seria perfeita. Vou conseguir comida. Ele deixou de confiar em Deus. Só que Deus nos mostra todos os dias que nós devemos confiar naquele que deu a promessa para nós. E aí eu entendo que todo esse crescimento na caminhada de Abraão, se a gente for observar a história de Abraão, Abraão vive diversos momentos em que ele depende do Senhor para que ele lograsse vitória e êxito na caminhada. Abraão passa por diversas provações e no meio da caminhada ele vai aprendendo a confiar no Senhor, a ponto de Abraão ser considerado o pai da fé. Não importa o momento de vacilo espiritual que você tomou na sua vida, o que importa é que o Senhor pode fazer da dificuldade, do vacilo, da angústia se transformar em momentos de vitória e aprovação. Abraão também vive um momento de aprovação, quando Deus dá-lhe um filho, que é uma promessa. Deus faz uma promessa, e Abraão, com aproximadamente, se eu não me engano, 75 anos de idade, recebe essa promessa. Ele vai para uma terra e 25 anos depois que ele vai ter um filho.
que Deus dá um filho a ele. Muitas das vezes nós queremos receber a promessa de Deus e nós queremos para ontem. Só que enquanto nós não estivermos preparados para receber e obedecer, nós não receberemos. Sabe, se a bênção está demorando chegar, nós não devemos pedir para que o Senhor apresse, mas nós devemos pedir que nós sejamos aprovados por Deus, que nós aprendemos a ser aprovados por Deus. Não devemos pedir que as lutas não venham, mas nós devemos pedir que o Senhor seja conosco a cada luta. E aí acontece isso. Abraão vai aprendendo até que depois de ter seu filho, 25 anos depois de esperar, muito tempo esperando, ele tem seu filho. E está feliz demais, e Deus faz um pedido que qualquer pai daqui racharia o seu coração. E o Senhor fala: Abraão, tu me amas, então dá-me o seu filho como holocausto. E Abraão, talvez se fosse aquele Abraão lá de trás, talvez não daria. Mas as dificuldades da vida foram fortalecendo a fé de Abraão, para que ele chegasse até esse momento de aprovação espiritual. E quando ele faz todo aquele sacrifício e que ele decide doar aquilo que ele tem de mais valioso, que é o seu filho, para Deus, Deus fala: Abraão, Abraão, tu estás aprovado. O que é que Deus quer de você hoje, que é mais difícil de você doar para o reino e para Deus? Quando nós falamos isso, algumas pessoas podem pensar que é só quantia financeira, mas Deus não está interessado apenas em quantias espécies. Deus não está interessado no seu dinheiro, mas Deus está interessado naquilo que você, como igreja, como corpo, que a habitação do Espírito Santo pode oferecer para Ele aqui nesta noite. Deus está interessado o que você tem que negar a este mundo e entregar para o reino de Deus. Deus chama muitas pessoas durante o chamado, e várias pessoas têm que renunciar coisas que amam e que adoram. Se você olhar a conversão de Paulo, Paulo era um homem respeitado. Quando ele era chamado Saulo ainda, era um homem respeitado, inteligente, tinha um caminho tinha um lugar na religiosidade. Se fosse hoje, seria um pós-doutor, talvez, da religiosidade. E ele decide renunciar tudo isso em prol do amor de Deus. Queridos, se nós olharmos também, nós vamos entender diversas pessoas que tiveram que renunciar coisas grandes em prol do reino de Deus. E o que nós temos feito como igreja? O que nós temos renunciado por amor de Deus? E se nós ficamos chocados com que Abraão cedeu seu filho para Deus, maior ainda é o que Deus fez por nós, por ter enviado o seu filho unigênito, o único que ele tinha. E ele ofereceu por nós. E esse preço foi muito caro. Será que nós temos fé hoje de colocarmos no altar de Deus aquilo que nós temos de mais precioso? Não sei o que é. Talvez para alguns, não, talvez para alguém seja o dinheiro, seria o orgulho, seria uma faculdade, seria mudar a trajetória, talvez seria deixar sua família e partir para missões. Não sei o que é, mas você, no fundo do teu coração, você sabe o que Deus quer de você. Porque para cada um de nós, Deus tem um plano. E fugir dos planos de Deus é quebrar a cara,
em formato de ciclos. Porque quando não confiamos nos projetos de Deus, os nossos próprios projetos, na maioria das vezes, não dão certos. E quando dão certos, no final, vai dar errado. Então, queridos, que nós possamos, nesta noite, ser provados e aprovados por Deus. Que Deus não permite uma provação que você não consiga suportar. Mas a finalidade da provação é a aprovação. Que nossa igreja, que nós, enquanto pessoas servos de Deus, possamos ser aprovados e possamos viver com certeza e convicção que o plano que Deus tem para mim e para você é melhor do que os nossos, que a gente acha que é melhor para a gente. Amém? Amém. Essa é a palavra que o Senhor colocou em meu coração e que o Senhor continue falando aos nossos corações. Que você possa chegar em casa e que você possa refletir e falar com o Senhor: Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor precisa? Qual é o primeiro passo que o Senhor quer de mim? Que Ele vai te mostrar. Amém? Amém. Então vamos fazer a oração. A oração para que nós possamos encerrar, a oração individual.